Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Camila Moraes, eu sou professora do Instituto e nessa era eu vou estar substituindo o Matheus em neuro, né? Ele volta na próxima era, que é gastro. A aula de hoje a gente vai ver um pouco dos pares cranianos, da semiologia. Incrivelmente, ele toma no exame, assim como toma também no oral, no torno. Eu não sei se vocês vão ter oral de neuro, agora que as áreas estão juntas. Mas quando eu rendi neuro, eles me tomaram não, tomaram de pessoas da minha comissão, semiologia de alguns pares cranianos, tá? Principalmente do sétimo. Então é isso. Ao longo da semana eu vou estar liberando as aulas para vocês e vamos começar a aula de hoje. Bem, primeiro par craniano, né, que a gente na verdade fala quando a gente estuda anatomia, que ele não é um par craniano, assim como o óptico. Nenhum dos dois são pares cranianos. Mas, devido porque a gente sabe que a formação embriológica deles é diferente, a gente sabe também que a formação deles é diferente, porque a formação deles é de externa a interna. Mas, enfim, o nervo olfatório, como vamos fazer a exploração semiológica dele? A gente vai pedir para o paciente fechar os olhos, certo? O médico vai explorar cada fossa nasal separadamente. Então, quando tiver na fossa nasal direita, vai ter que incluir a fossa esquerda. E vai mostrar, né? Mostrar não. Vai levar até o paciente odores que são facilmente reconhecidos, como menta, chocolate, café, baunilha, por aí. E aí vai perguntar ao paciente: você pode cheirar ou não a substância? Você sente que é agradável ou desagradável? Você identifica que substância é essa, certo? Então, são as perguntas que a gente vai fazer ao paciente. De acordo com o paciente responda, a gente vai saber as alterações que tem cada paciente. Certo? O paciente ele pode ter uma anósmia, que pode ser lateral, ou, perdão, unilateral ou bilateral, né? Que pode ser causa. O que é anósmia? É a ausência do olfato, ela pode ser causada por uma obstrução nasal, por rinite, sinusite, Covid-19, que está muito comum as pessoas com sequela de Covid-19 terem ausência ou alteração do olfato, que entra em parósmia, certo? E viroses respiratórias. Também pode ser dado por hepatite, herpes, lepra, sífilis, causa congênita, nesse caso o albinismo, tumores da cara inferior, do lóbulo frontal, da hipófise, do terceiro ventrículo, meningite tuberculosa, fratura de base de crânio e intoxicação. E de causa bilateral, a gente tem causa psiquiátrica ou enfermidade de Parkinson. A hiperósmia, ela é a redução do olfato. Ou, perdão, ela é a percepção exagerada do olfato. Desculpa, hipósmia, que é a redução do olfato, que eu não coloquei aí. Mas tem a hiperósmia, que é a percepção exagerada do olfato, e a hipósmia é a redução do olfato, certo? A parósmia e a cacósmia, a parósmia você vai ter uma percepção distinta do cheiro, né, do olor, enquanto que a cacósmia você vai identificar um cheiro que deveria ser bom como desagradável. E a alucinação olfatória, ela também é chamada de fantosmia, é a percepção de cheiros sem estar presente. Tipo, tô sentindo cheiro de flores e não tem nenhuma flor, que tá dado por a causa psicótica, né? Psicoses e epilepsia. Ou epilepsia, no caso. No segundo par cranial, a gente tem o nervo óptico. O nervo óptico ele é mais chatinho de avaliar, por quê? Porque você tem que avaliar a agudeza visual, a visão de cores, o exame do campo visual e o fundo de olho, né? A agudeza visual a gente vai avaliar, que é pelo quadro, né? O optotipo, que vai ter as letras, né? Que vão diminuindo de tamanho, e aí vai ver se o paciente é capaz de ler. Se o paciente é capaz de ler, ele tem agudeza visual completa, certo? Se ele não lê todas, você tem agudeza visual 7 de 10, mas ele lê. Se o paciente ele não pode ler nenhuma letra, o que é que faz? Coloca a mão na frente do rosto do paciente com o dedo aberto, com os dedos, né? Levantados e pergunta: quantos dedos tem aqui? Se o paciente pode contar quantos dedos tem, ele tem visão conta dedos. Se o paciente só identificar uma mancha no lugar da mão, ele tem a visão bulto.
Se o paciente ele não consegue identificar a mancha da mão, né, não consegue identificar nada, você pega uma lanterna, ilumina o rosto do paciente, né, leva em direção ao olho, e aí se o paciente identificar, ele tem visão luz, se ele não identificar, ele tem a mauroses, que é a cegueira, certo? Então a gente tem aí a avaliação da agudeza visual. Qualquer alteração dela, a gente vai chamar de ambliopia, amauroses ou amauroses fugaz. A ambliopia é a alteração que é o quê? A diminuição da agudeza visual, que está dada por miopia, hipermetropia, estigmatismo, catarata e estrabismo. Já a mauroses é a perda da visão por lesão da retina, do nervo óptico, da via óptica ou dos centros ópticos. O que pode causar? Diabetes, maculopatia, melanoma da retina, esclerose múltipla, retinopatia segmentada, neuropatia óptica e ACV. Já a mauroses fugaz, ela é a perda transitória e não dolorosa da visão unilateral ou bilateral, tá? Depois a gente faz a avaliação do exame de colores. Como a gente vai avaliar isso? Pelas tábuas de Ishihara, né? Que são essas lâminas que vocês estão vendo na imagem aí, né? A gente tá fazendo um repasso, só que agora a gente está com também as alterações e tem que saber as alterações para a interna. Essas lâminas, né, de Ishihara, essas tábuas de Ishihara, elas são coloridas e tem um número dentro delas de outra cor. E o paciente ele tem que olhar e ver o número, né? 582971, como tá aí nessa imagem. Então, se ele não consegue avaliar, ele tem alterações. Quais são as alterações? A gente chama de dicromatópsias. Dentro da dicromatópsias, a gente tem acromatópsia, desculpa, certo? Que você não consegue visualizar as cores que a gente chama de visão branco e negro. Onde a lesão, nesse caso, está a nível hospital. Ele é capaz de enxergar, mas ele não é capaz de identificar a cor. A monocromatópsia, né, que o paciente vê tudo da mesma cor. Em caso aí, vocês aprenderam em caso de intoxicação digitálica, por exemplo, na era de neuro, que a gente acabou de ver, o paciente vai ver tudo amarelo, certo? A metacromatópsia, as cores vêm diferente do real, né? Uma cor, por exemplo, o sinal é vermelho, amarelo e verde. Eles não veem vermelho, amarelo e verde. Eles veem uma cor que é totalmente diferente. A gnose cromática é o transtorno da identificação das cores. E o daltonismo, que é a confusão da percepção das cores. A gente tem o daltonismo, a gente sabe, né? A gente estudou em embriologia que ele também tem para cor azul, mas geralmente o daltonismo é verde e vermelho. A gente sabe que é uma doença genética que passa pelo cromossoma X, né? Dentro das alterações, eu resolvi colocar, porque nunca se sabe de rei, né? Nós também temos a degeneração macular, o desprendimento do vítreo, o desprendimento da retina e a corneoretinopatia central serosa. A degeneração macular, desculpa, eu vou começar com o desprendimento do vítreo. A degeneração macular se dá é a principal causa de perda de visão nos idosos, né? Que ocorre por um deterioro da visão central, que é a responsável, é o responsável da alta definição, né, da nossa visão, que permite que a gente leia, que a gente dirija, veja a televisão. Essa é a nossa visão central, certo? Ela tem uma forma aguda e uma aguda temprana e uma forma tardia. E a gente vai avaliar essa degeneração macular por um estudo que é chamado estudo de fluorescenografia, tá? O desprendimento vítreo, ele é mais comum em pessoas que têm uma miopia muito alta, né? Esse desprendimento vai causar uma visão borrosa. O desprendimento da retina é quando a gente tem a separação da retina do epitélio pigmentário, né? Que produz a perda da visão unilateral, súbita e indolora. E aqui no caso unilateral, se esse desprendimento acontecer em um olho só. Se acontecer nos dois, a pessoa perde a visão de ambos olhos, tá? E a corneoretinopatia central serosa pacientes que têm uma visão borrosa com a distorção da forma e tamanho
dos objetos e também uma mudança da cor, né? Ver tudo mais saturado. Que se produz por um desprendimento da retina, localizado na zona macular, por aumento de permeabilidades coriocapilares. Tá? Depois a gente avalia o campo visual. Para avaliar o campo visual, o que é que vai fazer? Vai colocar um dedo na frente do paciente e vai falar assim, ó, acompanha meu dedo. E aí vai movendo esse dedo, fazendo uma forma de H, para avaliar o campo visual, aonde está indo esse campo visual. A gente sabe que a gente tem uma visão periférica, certo? Então o médico ele vai o máximo possível para ver se o paciente tem uma visão periférica. Também fazemos a avaliação com resposta de ameaça, que você vai fingir, tipo, como dar um tapa no paciente, e a resposta tem que ser o paciente fechar o olho, né, quando ele estiver esperando aquele tapa. E também pode fazer um estudo mais avançado, que é a campimetria automatizada. Nós temos no nosso olho um campo de zona cega, né, que corresponde à papila. Por que essa papila ela é uma visão cega, é uma zona cega no nosso olho? Porque ela não tem fotorreceptores. A gente sabe que a nossa visão ela é um sentido sensorial, né? Então a gente precisa de receptores para poder passar essa informação, né? Pegar essa informação lumínica e transformar em uma informação elétrica, para que o nosso cérebro consiga entender, né? E transformar em visão. Então, como a gente não tem os receptores, que nesse caso são fotorreceptores, a gente tem uma zona cega que corresponde à papila. Os escotomas são zonas invisíveis ou cega do campo visual, e os escotomas centelleantes são a percepção dos destellos luminosos da zona do escotoma. Quais são as alterações do campo visual? A gente sabe, a gente aprendeu lá em anato, né, que o nosso nervo óptico ele está constituído por fibras nasais e fibras temporais. Esse nervo óptico se forma de fora hacia dentro, ele atravessa lá o conduto óptico, certo? E quando ele chega no quiasma óptico, a gente vai ter uma decusação parcial dessas fibras, né? Que vai ser só a nasal que vai decusar. E aí depois eles seguem formando as radiações ópticas para ir até a zona occipital, da corteza visual. Então, o que acontece? Dependendo da onde é a lesão, o paciente vai ter uma clínica diferente. Porque se ele tem uma lesão antes do quiasma óptico, vai afetar somente um olho. Agora, se ele tem uma lesão depois do quiasma óptico, a depender de onde ocorre essa lesão, vai afetar os dois olhos, certo? Então, o que que tem? Tem a anópsia de um olho, né? Que é a falta de visão de um olho, quando ocorre antes, né? Por exemplo, se a lesão for do nervo óptico aqui, o paciente ele não vai enxergar do olho esquerdo, a anópsia do olho esquerdo. Nós temos a hemianópsia, que é a alteração da metade do campo visual de um dos olhos. Então, por exemplo, aqui lesionou só a fibra nasal antes dele decusar desse olho. Então, eu vou ter somente metade do meu olho que vai enxergar, a outra metade não enxerga, né? Tem hemianópsia homônima e heterônima. A homônima é quando corresponde a lados homólogos, e a heterônima é quando involucra distintos lados. Tem a quadrantópsia, que nada mais é quando eu tenho uma zona invisível do campo visual que está limitada a um quadrante, né? A hemianópsia bitemporal e a binasal. A bitemporal são lesões no quiasma óptico e a binasal são lesões simétricas por fora do quiasma óptico. E as heminópsias horizontais é por cima e por debaixo da linha média horizontal, que divide o campo visual, que infelizmente não tem aqui do lado da imagenzinha. E o exame do fundo de olho nada mais é que aquele exame que o médico ele pede, ele apaga a luz, né, do ambiente, ele vai com o oftalmoscópio, fica 10 centímetros do paciente e avalia a estrutura ocular. Esse exame tem duas maneiras. Tem um exame, tem duas maneiras escritas na bibliografia. Tem uma dizendo que se vê melhor quando dilata a pupila e tem outra dizendo que não pode dilatar a pupila, né? Ele pede para o paciente olhar longe e aí ele se aproxima para ele visualizar a pupila. O que é que a gente vai ver? A gente vai ver a papila óptica, né? Que é essa estrutura circular, plana, amarela, meio vermelha, né? O que dá uma aparência meio de laranja, né? Com bordes bem definidos, do qual vai estar irradiando dela, né? Vai estar indo tanto para cima quanto para baixo. Tanto as artérias retinianas, que tem uma cor amarela, laranja, eita, vermelho vivo, e
veias retinianas, que tem o vermelho mais escuro por causa da diferença do sangue, né? Que a gente sabe. Enquanto que a mácula, né? Que é essa zona central, que é avascular, tá? Quais são as alterações que a gente pode ver no exame de fundo de olho? A gente pode ter um edema de papila mecânico, a neurites óptica desmielinizante e a atrofia simples da papila. O edema de papila mecânico ele é causado por uma hipertensão endocraniana, uma hipertensão arterial, tumores orbitários, enfermidade de Addison, EPOC com hipercapnia, certo? O que é que vai alterar num olho? Vai alterar que a papila, em vez dela estar com o tamanho normal, com bordes regulados, ela vai ter uma papila edematosa, né, de maior tamanho, e os bordes dela vão estar borrosos, tá? E também vai ter a perda do pulso venoso com as veias engurgitadas. Por isso que, eu não sei se você tem alguém na família que tem hipertensão, mas que faz o acompanhamento bonitinho com o médico, ele sempre passa um exame de fundo de olho para verificar como é que tá a papila desse paciente. A neurites óptica desmielinizante ela é causada por complicações ópticas, né? Pode ser aneurisma ou tumor ou meningite. E o que vai acontecer? A papila ela vai estar edematosa, né? As veias vão estar engurgitadas e a papila, além de edematosa, ela vai ter uma cor meio gris. Então, ela perde a coloração alaranjada e adquire uma cor gris. Enquanto que a atrofia simples da papila, né, é causada por uma compressão do nervo óptico, por intoxicação de álcool, metanol, talho e arsênico, né? Você vai ter uma papila com bordes nítidos, só que ela vai ter uma cor pálida. A atrofia papilar residual, ela é secundária à neurites óptica ou edema de papila, que a papila ela vai apresentar uma cor branca, né, com os bordes borrados. A neuropatia óptica isquêmica anterior, ela é causada por, o nome já fala, uma isquemia do nervo óptico, né, por compromisso das artérias, e ela vai ter uma perda da visão unilateral e sem dor, e quando você avaliar essa papila, ela vai ter uma tumefação da metade superior ou inferior. E a obstrução da artéria central da retina vai ter uma mácula, uma mancha de cor vermelho, muito vermelho, né? Vermelho cereja, e a retina ela vai estar opaca e gris. E aí depois eu vou ter uma atrofia da papila. Seguimos para os próximos nervos, né? E nós temos o pá oculomotor, troclear e abdúcis. Ficou meio bagunçado aí agora que eu tô vendo. Né? O 3 é o oculomotor, o 4 é o troclear e o 6 é o abdúcis. Eles são responsáveis de dar inervação extrínseca do olho. O nervo oculomotor ele também tem uma função da papila, né? Então, o oculomotor assim, para avaliar a gente faz o Hzinho, certo? Mesma coisa do campo. Por quê? Porque eles são inervação extrínseca do olho. Então, é o que move o globo ocular. Então, você vai pedir para olhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para dentro, para fora, certo? Visão interna, visão externa. E assim avaliar, né? Que seria um H de novo. O nervo oculomotor, o que que acontece? O nervo oculomotor, ele vai inervar os músculos reto superior, reto inferior, reto interno, oblíquo menor, elevador do párpado, é, é, o esfíncter da pupila, perdão, e o nervo ciliar, certo? Então, ele tem essa inervação intrínseca, que está aí o nervo ciliar e o nervo esfíncter da pupila, e ele tem a inervação extrínseca, que são todos os outros músculos que eu acabei de citar. Se eu tenho uma parálise do terceiro pau, o que vai acontecer? Esses músculos, eles perdem a capacidade, eles sofrem denervação, então eles não vão conseguir manter o olho na posição que o olho fica normalmente, né? Se você ficar relaxado olhando para frente, seu olho vai ficar olhando para frente. Mas o que vai acontecer? Se eu perco a inervação do reto superior, do reto inferior e do reto interno, o meu nervo abdúcens está funcionando. Então, o meu reto externo está inervado. Então, esse globo ocular, ele vai ásia lateral, certo? Ele também, o paciente também vai ter a perda da visão do elevador do párpado. Então, esse párpado vai estar caído, né? Ele vai estar solto, como se estivesse solto.
ok? Por quê? Porque o nosso elevador do párpado, ele está inervado pelo nervo 3. Só que para fechar é o nervo 7. Então a gente abre o olho com 3 e fecha com 7. O paciente pode fechar o olho, mas para abrir ele não vai conseguir abrir todo. Então ele vai ficar com esse olho com a caída do párpado, ok? O olho também vai estar em constante midriase. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai estar dilatado o tempo todo. Por quê? Porque quem inerva o esfíncter da pupila é o óculo motor. Se o meu óculo motor não está funcionando, eu vou ter uma midriase constante nesse olho. Se eu tenho midriase constante nesse olho, eu tenho perda do reflexo fotomotor. O que é o reflexo fotomotor? Quando você coloca uma lanterna no olho do paciente e a pupila se contrai, produz a miose, né? E você afasta a lanterna, a pupila se dilata. Midriases. Então, eu tenho uma perda do reflexo fotomotor, eu tenho uma perda da acomodação. O que é acomodação? A acomodação é quando a gente fala, ó, coloca o dedo na frente do rosto do paciente e fala, acompanha meu dedo. E você vai aproximando esse dedo. À medida que você vai aproximando o dedo, o paciente ele vai aproximando os olhos desse dedo e a pupila ela vai contraindo para que a imagem fique limpa, como se a imagem continuasse 4K, né? Vamos assim dizer. Então, o paciente ele vai ter essa perda do reflexo de do reflexo de acomodação e ele também tem a perda do reflexo consensual. O que é o reflexo consensual? É quando a gente coloca uma mão que vai ficar apoiada em cima do nariz do paciente, certo? E vai separar a hemiface do paciente. E aí você vai pegar uma lanterna e vai eliminar, por exemplo, o olho direito e o olho direito vai contrair. O olho esquerdo ele tem que contrair também, mesmo sem receber o estímulo, porque isso é o reflexo consensual. Se o paciente não tem isso, ele tem a midriase paralítica, obviamente, porque ele não tem o esfíncter da pupila foi de arrasta para cima, certo? E, obviamente, o paciente ele não vai ser capaz de levantar o olho, né, de mover o olho para cima, para baixo e para dentro pela paralisação do músculo reto superior, reto inferior e reto interno. Ele também pode ter o fenômeno de Marcus-Gunn. Eu resolvi colocar porque tudo que está em negrito você sabe que é importante, e às vezes ele coloca, doutor Rei coloca umas perguntas, né, que é aquelas perguntas que ninguém lê, né, que pode ser exatamente o que é o fenômeno de Marcus-Gunn. O fenômeno de Marcus-Gunn é quando o paciente eleva o párpado, tenta elevar o párpado caído ao abrir a boca e levantar a mandíbula, do sítio contrário à ptosis papel-brá. Isso é o fenômeno de Marcus-Gunn. A parálise do quarto par é o nervo troclear, que a gente chama também de patético. O nervo, o PA3, ele também tem outro nome. É, motor ocular comum, lembrei. Certo? E o 4 ele é chamado de troclear, que é a nomenclatura atual, ou patético, que é a nomenclatura antiga. O quarto par, ele inerva o oblíquo maior, somente o oblíquo maior. Qual a função do oblíquo maior? É descender o globo ocular e a mirada hacia dentro, certo? Se ele está paralisado, se ele sofreu uma denervação, o que vai acontecer? O meu oblíquo menor está funcionando. Qual é a função dele? É levar o olho hacia a riba e hacia a lateral. Então, se eu não tenho o meu nervo 4 para se opor a esse movimento, o meu olho vai ficar mais alto. Então, o paciente ele tem um olho mais alto que o normal e desviado para dentro, certo? Então, é a famosa dificuldade para descer as escadas. O paciente fala que quando ele vai descer as escadas, ele vê duas escadas, que é o chamado de diplopia. E a parálise do sexto par, né, que é o abdúcis ou motor ocular externo, ele faz o quê? Ele inerva o reto externo do olho, né? Se eu tenho uma parálise do sexto par, o meu olho, ele vai estar funcionando o meu reto interno, porque quem inerva o reto interno? O terceiro par. Então, o olho, ele vai estar puxado todo para o lado do reto interno, que vai produzir um estrabismo, né? Essa aqui, geralmente, o que o médico faz? A do 4 ele também pode fazer. Aplica Botox no reto interno, né? Então, ele vai lá com injeção de Botox, aplica o Botox, relaxa esse músculo, o reto interno, né? Dá uma parálise, porque o que é o Botox? É a parálise do músculo, certo? Então, ele dá a parálise do reto interno e aí o olho volta para o espaço, para o centro, né? Do globo ocular. Então, fica normal outra vez. Claro que vai passar esse efeito, o paciente tem que ficar fazendo a aplicação de Botox sempre que passar, certo? Dentro das lesões dos pares, nós temos a oftalmoplegia,
né? As oftalmoplerias, eu coloquei as mais importantes, né? Que se dá por lesão dos núcleos nervosos, que seria a lesão do par 3, 4 ou 6, sem o compromisso da motilidade pupilar, né? Que pode ser causado por encefalopatia de Wernicke, que dá dado por um déficit de vitamina B1, botulismo, encefalites, tumores do mesencéfalo, da protuberância, poliomielites, tosse confusa, oftalmoplegia nuclear e progressiva. Enquanto que a oftalmoplegia por lesões infranucleares, que se dá exatamente no caminho do nervo até chegar ao olho, né? Então, pode ser causada por meningite, encefalite, abscesso cerebral, trombofleebite séptica do seno cavernoso, neurites dos nervos oculomotores, traumatismo craniano, compressão neural, sífilis, Guillain-Barré, sarcoidose e miastenia grave. Gente, uma dica para vocês. A gente está na área de neuro. Então, sempre quando perguntar causa, vê o que é, né? Dentre as causas, a maioria das vezes vai ter trauma, tá? Trauma, vai ter ACV isquêmico ou hemorrágico e enfermidades como encefalopatia hipertensiva, hipertensão, tudo que causa meningite, tudo que causa alteração a nível neural. Então, sempre foquem nessas causas, tá? Dentro das alterações a nível oftálmico, a gente vai ter os reflexos pupilares, né? Lembra também que a gente vai dar uma avaliação da pupila, que eu não coloquei aqui, mas além dos reflexos, a gente também vai ver a pupila, lembrando que o tamanho normal da pupila, ela é entre 2 e 4 centímetros, se ela tem menos de 2, a gente tem uma miose já patológica, e mais de 4 a gente tem uma midriase patológica, e a gente também tem que ver o formato da pupila, né? A pupila ela tem que ser redondinha, com bordes netos. Se eu tenho uma alteração do formato dessa pupila, eu tenho o que chama de disocória, tá? Então, além da gente olhar é, o formato, o tamanho, a gente tem que. E se elas são iguais, né? Então, como no caso da lesão do par 3, eu tenho uma midriase em um olho e o outro olho tá normal. Que aí a gente já chama de anisocória, que é a simetria entre as pupilas, ok? E dentro da lesões não, perdão, dos reflexos, nós temos o hipos, né? O hipos nada mais é do que o leve movimento de dilatação e contração pupilar, aí seria hipos fisiológico, e o patológico é quando a gente tem um exagerado hipos fisiológico, quando ela dilata demais ou quando ela contrai demais, certo? Que pode ser causado por uma meningite, por uma parálise do terceiro par, que a gente já falou, que causa midriases, né? A esclerose múltipla e o hipertiroidismo. O reflexo fotomotor, a gente já falou dele, pode ser perezoso ou ausente, né? O reflexo consensual, a gente também já falou dele. O reflexo de acomodação ou convergência, a gente também já falou dele. Tudo a gente falou que eles estão ausentes na parálise do terceiro par, né? E a gente também tem outras causas aqui. O reflexo de acomodação, ele também vai estar alterado em pacientes aniosos por hipertiroidismo, miastenia grave, botulismo, tétano, trauma encefálico e encefalites, enquanto que no reflexo consensual a gente tem causado por parálise do terceiro par, embolia da artéria central da retina, certo? O reflexo cílio-espinal é um reflexo que é bem interessante, que você, paciente com o olho aberto, você vai dar um beliscão na lateral do pescoço ou na cara posterior do pescoço, que vai produzir uma contração da pupila, né? O reflexo pupilo-palpebral, desculpa, o reflexo pupilo-palpebral, ele é quando o paciente vai tentar fechar com força os olhos e você vai abrir os olhos do paciente, o paciente ainda tentando fechar o olho. Esse reflexo vai causar também uma miose da pupila, e o fenômeno de Tournai, né? Que é quando o paciente ele vai dirigir a visão até um costado e a pupila do qual ele direciona, né? A vista, ela vai se dilatar, tá? É o fenômeno de Tournai. E nós temos os movimentos anormais, né? Que são chamados de nistagmo. O que é nistagmo? Nistagmo é a oscilação ocular periódica rítmica, certo? O paciente ele vai ter uma fase lenta e uma fase rápida, a gente vai ver em lesões, quando mais para frente, né, nos olhos de boneca e tudo. E esse nistagmo ele pode ser de diferentes maneiras. Os nistagmos que a gente vai ver mais são os nistagmos de lesão cerebelosa, de lesão vestibular,
Esse nistagmo ele pode ser vertical, pode ser horizontal, pode ser rotatório, né? Pode ser em vai e vem, né? Que é multissetorial, que quando ele encontra todos esses movimentos em um só, né? Ele faz horizontal, vertical, circular ou elíptico, né? Que é bem característico de lesão cerebelosa. E o nistagmo é em opsoclonos, né? Que é o dense eyes, que são os movimentos oculares rápidos, caóticos, conjugados e repetitivos. Ele é causado por síndrome cerebeloso e ninhos com neuroblastoma infantil secundário encefalite viral. Tá? Mas quando vocês verem nistagmo, vocês já vão pensar em lesão cerebelosa ou lesão vestibular. Desculpa, passei demais. O próximo par, a gente vai ter o trihêmino, né? Nós sabemos que o trihêmino, ele cumpre funções motoras, sensitivas e neurovegetativas. A motora, ele vai inervar os músculos da mastigação, né? E o músculo do martício, que é o nosso músculo do ouvido médio, né? Que a gente tem o Yunque, o martício e... Deu branco? É Yunque, martício... Nossa, deu branco agora. É a sensitiva, que é a informação dolorosa, tátil, térmica e proprioceptiva da cara e do couro cabeludo. E a neurovegetativa, que é a função simpática do trihêmino, né? Que vai ser a mucosa nasal, do paladar, amidalina, úvula e gânglio lagrimal. Então aqui a gente tem a imagem com a separação do nervo trihêmino. Eu achei muito fofinha, porque é exatamente assim, né? Não exatamente assim, porque na verdade ela tá vindo da cá de baixo. É mais daqui. Mas ela chega aqui na lateral da nossa cara, profunda, e ela se abre nas suas ramas, né? Oftálmica, maxilar e mandibular. Lembrando também que ela inerva a meninge, tá? O que acontece se eu tenho uma parálise do trihêmino? Na verdade, antes é a avaliação do trihêmino. Se o trihêmino, que eu esqueci de colocar, mas é porque eu não preciso ficar colocando avaliação, né? Mas eu tenho que lembrar de falar. Se o trihêmino ele tem uma função motora, sensitiva e neurovegetativa, eu vou avaliar a função motora e sensitiva, certo? Então, se o paciente, o que que o nervo trihêmino inerva? Eu acabei de falar que ele inerva os músculos da mastigação. Eu vou ver como é que tá os músculos mastigatórios do meu paciente. Eu vou pedir para eles fechar a boca bem forte e apertar, certo? Vou pedir para ele fazer um movimento de deducção. E o paciente ele pode não conseguir caso tenha lesão. E a sensitiva, eu vou testar tanto o toque do rosto quanto a dolorosa, né? Que eu faço com alfinete. Então, eu faço tanto o teste de sensibilidade do rosto, se ele sente quando passa a mão, o alfinete para dor e o frio e calor com um tubo de saio com água gelada e com água quente, ok? E aí eu determino se o paciente tem uma lesão do nervo trigêmeo. Se o paciente tem uma parálise do nervo trigêmeo, o que que vai acontecer? Se ela é total, anestesia AM cara afetada, certo? E, obviamente, tem a parálise dos músculos mastigatórios. Então, o que que vai acontecer? Quando o paciente abrir a boca, o queixo ele vai se desviar para o lado dos músculos que estão sanos, que não houve dano. Então, por que isso acontece, Camila? Porque o meu músculo vai estar contraindo. Então, se eu abro a boca, o meu músculo bom vai contrair, enquanto o outro está paralisado, então ele vai puxar para o lado dele. Porque ele não tem ninguém do outro lado que segure a puxada, certo? Com o tempo, o que que vai acontecer? O paciente ele vai ter transtorno auditivo pela lesão não, pela denervação do músculo do martício, que é do ouvido, certo? Então, o martício ele não vai conseguir bater ali na fossa oval para passar para conduzir, né, para o ouvido interno, para poder a perilinfa do ouvido interno se mover e aí fazer mover os meus receptores e transduzir a informação mecânica, nesse caso, em elétrica, vai ter a queda dos dentes, porque o nervo trigêmeo ele dá a inervação das encias, então eu tenho um inchaço das encias com a queda dos dentes, que ele inerva os dentes. Então, o leite desse lado afetado vai cair, certo? E úlceras na córnea devido à inervação da rama oftálmica. Pode ser causada por aneurisma, infarto, é o que eu falei, ACV hemorrágico, ACV isquêmico, lesões do seno cavernoso, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica e tumores do ângulo ponto cerebeloso. Ah, e trauma do crânio. Sempre tem também tumores, eu esqueci. Mas sempre não, que a gente não gosta de usar essa palavra em medicina, mas com certeza em algum momento vai ter tumores, tá?
E a gente também vai avaliar, né, o trismo do músculo mastigatório. O que é trismo? É quando o músculo ele tá tão tenso, a contratura muscular tá tão tensa que impossibilita ou dificulta abrir a boca, né? Que alguns também confundem, né? Confundem não, é uma forma de bruxismo, né? Que aí acaba lesionando a articulação temporomandibular. Como é que trata? Pode fazer a placa, né? Para poder aliviar. E muita gente está tratando com botox. Então faz a parálise ali leve dos músculos da mastigação e a pessoa diminui o trismus. Então, quais são a causa? Tétano, rábia, meningoencefalite, flemoma amidalino, abscesso dentário, parotidites e epiglottites. O sétimo par, que é o nervo facial, né? O facial, ele faz o quê? Ele inerva os músculos da mímica, do nosso rosto. Então, a parálise, perdão, ele vai ter uma função motora, né? Que é os músculos da mímica, a função neurovegetativa, sensorial e sensitiva. Motora, inerva os músculos da mímica, do coxo e ventre posterior do digástrico, o trihêmino inerva o ventre anterior. Neurovegetativa, função secretora da rinofaringe, paladar, faringe, glândula submaxilar e lingual. Sensorial, a gente sabe que ele inerva o terço anterior da língua, os dois terços anteriores da língua. E sensitivo, que é a sensibilidade do conduto auditivo externo da pele que rodeia a orelha. Certo? Então, olha que imagem bonitinha. A gente tem aqui o trihêmino saindo pelo surco, perdão, o facial saindo pelo surco bulbo protuberancial, né? E aí as funções da inervação dele. Muito bonitinha. A parálise do trihêmino, na verdade, como é que a gente vai avaliar? Oi, eu só quero falar trihêmino. Como é que a gente vai avaliar o nervo facial? O nervo facial, a avaliação dele é muito fácil, porque só de você olhar para o paciente, você vai ver que o paciente ele teve uma parálise, né? Por quê? Porque ele tem dois tipos de parálise, ele tem uma parálise central e periférica. A parálise central e periférica, ela é sempre total, então atinge sempre a hemicara. Então, o paciente ele vai se apresentar como está esse senhor na foto. Ele vai ter a, o borramento das linhas de expressão da testa, tá vendo? Ele não vai conseguir levantar a sobrancelha, nesse caso aqui, pediram para esse senhor levantar a sobrancelha. Então, ele levantou a sobrancelha desse lado e produziu as arrugas na testa, né, as linhas de expressão, e desse lado ele não conseguiu levantar. Como ele já é um senhor de maior idade, caiu aqui, né, a pele, justamente porque tem a denervação. Então, ele também tem a ruga, o borramento da ruga nasomentoniana, né? Então, essa ruga aqui, tá vendo que tá bem mais leve do que essa. Ele tem o caimento da comissura labial, né? Essa comissura labial, ela fica caída. E a boca, ela é levada para o lado sano, né? O paciente ele é incapaz de silbar. Então, o que que você vai ver? Você vai falar para assim, ó, aí você vai ver, né? Quando entrar, você vê. Mas você fala, ruga frente, sorri, com os dentes mostrando. Pressiona o olho forte, que eu vou tentar abrir, né? Enche a bochecha de ar, que eu vou apertar. Então, tudo isso, você vai ver que o paciente ele tá com o rosto paralisado. Então, a semiologia do facial, ela é muito, muito fácil mesmo. Eu falei para vocês que a gente tem dois tipos de parálise, né? Que é a parálise periférica e a parálise central. Coloquem uma estrela, porque isso aqui é pergunta de exame. Lembra que eu falei no início da aula que principalmente facial eles tomam muito, né? É pergunta certeira de exame, diferença da facial periférica e da facial central. Então, a facial periférica, que nem eu falei para vocês, é sempre total. Ele afeta o facial superior e o facial inferior. Então, ele vai ter o borramento das linhas de expressão da testa. Ele vai ter lagoftalmos, que o olho vai ficar muito aberto, né? Mais aberto do que o outro lado. Ele tem epífora, que é a perda de lágrimas. E o olho não pode fechar, que nem eu falei pra vocês lá quando a gente estava no oculomotor. O olho abre com 3, mas ele fecha com 7. Então, o olho não pode fechar. Então, esse paciente ele vai ter que usar gotas para os olhos para poder evitar uma lesão da retina, né? E sempre quando ele for dormir, ele vai ter que fechar o olho com uma fitinha. Muito importante, o paciente vai ter signo de Bell e signo de Nigro, né? O Bell é quando o paciente tenta fechar o olho, o que que vai acontecer? O globo ocular ele vai muito para cima e aí vai ficar mostrando a esclerótida. E o signo de Nigro é que quando o paciente olha para cima com o olho paralisado, esse olho ele vai mais para cima do que o olho sano, né? Então, se eu olhar para cima com os meus dois olhos, eles vão para o mesmo nível, mas se eu tiver uma lesão, né? O meu olho lesionado ele vai subir mais. Então vai ficar bem a esclerótida mostrando.
Aí vai ter o suco nasogeniano borrado, que nem eu falei, a comissura labial desviada pro lado sano, e a boca, ela pode ficar meio aberta com perda da saliva, tá? Depende sempre do grau da afetação. E o paciente, ele não é capaz de assoviar, né? Quando pede para abrir a boca, essa abertura da boca, ela é meio oval, né? E o paciente, ele não vai ter a contração do músculo platisma, que é o músculo superficial do nosso pescoço, né? E a anestesia do conduto auditivo externo. O que é que eu ia falar desse par? Que eu lembrei, mas agora me faltou a memória, depois eu falo, se eu lembrar, né? Deixa eu falar logo da central, depois a gente volta a parálise de Bell. A nossa parálise central, né, vai só afetar o facial inferior. Então, o paciente ele pode fazer arrugar a testa, ele pode fechar o olho do lado paralisado e ele pode fazer levantar as sobrancelhas, tipo, né, que chama de frunzir as cerras, né? E não tem signo de Bell nem de Nigro. Por quê? Porque não afeta o quadrante que a gente divide o rosto em quatro quadrantes, então o quadrante inferior é o que vai ser afetado. Então, o que é que vai ter? O paciente, ele vai ter o borramento do suco nasogeniano, ele vai ter a desviação da comissura bucal até o lado oposto, essa boca ela pode ficar aberta com perda de saliva, certo? E vai ter dificuldade para abrir a boca também. Então, a boca ela vai ser uma abertura oval, certo? O que que vai ter? Nesse caso, vai ter o signo de Revilliode e o signo de Solquez, que vai ter uma afetação mínima a nível do olho. Qual vai ser essa afetação? O paciente ele não pode fechar o olho doente sem fechar o saudável, então não pode piscar de um olho só, certo? No caso, o doente, se for saudável, ele consegue. E a oclusão do olho, ela é menos energética, né? Então, ele não fecha o olho com tanta rapidez, ele fecha o olho mais lentamente, que é o signo de Stokes. Depois, a gente tem a parálise de Bell. A parálise de Bell, ela é uma parálise facial periférica, só que a causa dela, né? Porque é isso que eu ia falar. Lembrei, quando eu falei de causa, eu lembrei. A parálise facial periférica, ela se dá quando o nervo já saiu do crânio, tá? E a parálise central, ela se dá quando o nervo tá dentro do crânio. Então, a parálise facial periférica, ela vai dar depois que o nervo facial sai pelo agorreiro estilomastoide. Então, pode ser um tumor na parótida, pode ser uma retirada da parótida, certo? Inclusive naquela série, que não é série, é um documentário. Lennox Hill, demorou para dizer, eu lembrei. Lennox Hill, um dos médicos descobre o tumor na parótida. E a gente sabe que a parótida não está inervada pelo facial, mas o facial passa pela parótida. Então, quando ele tira a parótida, ele fala: eu sei o que vai acontecer. Eu sou neuro, né, cirurgião. Eu sei que quando tirar minha parótida, eu vou ter uma parálise facial periférica, porque vai causar dano ao meu nervo facial. E aí, depois que você vê ele operado, parece outra pessoa, né? Incrível como a fisionomia muda completamente, tá? O que não acontece na parálise de Bell. A parálise de Bell, né? Aqui o Dr. Rei colocou causas: neurite facial, meningite subaguda, tuberculose sifilítica, compressão do nervo facial, inflamação do ouvido, né? O doutor sempre pergunta: teve otite recentemente? Teve infecção do ouvido? Pode ser dado por infarto, por hemorragia, por tumor, né? Por HIV, sarcoidose, traumatismo. Tá vendo as causas? Como sempre repete as causas. Mas uma causa muito comum que pode causar a parálise de Bell é o estresse, tá? Que não tá nas causas de Dr. Rei. O estresse, ele causa a parálise de Bell. Né? Como você sabe isso, cara? Que meu pai teve. Né? Meu pai teve uma parálise facial periférica. Ele estava na praia, do nada ele dormiu e acordou com a parálise facial. E aí, quando a gente falou com o neurocirurgião dele falou assim: não, quando chegar, a gente faz exame e tal. Passou um remédio, né? Que você toma prednisona. E por 15 dias, né? A dependendo da causa, no caso do meu pai, foi o estresse que causou isso. E o paciente volta ao rosto normal. O rosto volta ao normal, pode fazer kinesiologia também, caso, claro, se for uma causa como tumor, aí o paciente não vai voltar ao normal em 15 dias, certo? Se for caso de hemorragia, infarto, não volta ao normal. Agora, se for como um otite, o paciente volta ao normal, porque passando a inflamação, o paciente vai voltar ao normal, certo?
Mas aqui, que no morro que nem fala, ocorre por inflamação do nervo facial com edema de compressão no agorreiro estilomastoide. Então, essa clínica da parálise de Bell vai ser a mesma da parálise facial periférica, tá? Mesma clínica, só que o paciente ele melhora mais rápido, enquanto que a parálise periférica não tem melhora. Depois a gente tem o nervo vestíbulo coclear. Esse nervo ele tem duas ramas, né? O nome dele já disse, vestíbulo, vestibular e coclear, do ouvido, né? Então, quando a gente for fazer, assim, já falei da audição vestibular, e orientação do espaço tridimensional, claro. Então, quando a gente for fazer a avaliação, a gente vai ter que avaliar tanto o equilíbrio, a orientação, quanto a audição. Então, a exploração da rama coclear, a gente vai fazer da transmissão aérea, né? Então, por exemplo, você pode fazer a voz cochicheada, né? Você vai chegar no ouvido do paciente, vai falar umas palavras e ele tem que repetir as palavras, né? Isso se não fizer uma audiometria, que é muito mais fácil. E a prova do relógio, que você vai aproximar um relógio do ouvido do paciente e aí o paciente vai perceber o som que faz, certo? E a gente também tem a exploração da rama vestibular. A exploração na verdade, não. Antes tem essas provas aqui que eu esqueci de falar, né? Que é a prova de Weber e a prova de Rinne, né? Que se dá com diapasão. Você vai testar a condução, a transmissão óssea, né? Então, porque quando você faz, você cochicha no ouvido do paciente, você coloca o relógio, você faz a audiometria, você está fazendo a prova de audição, né? A transmissão aérea. A gente sabe que no nosso ouvido, a gente aprendeu anatomia, que a gente precisa dar uma transmissão aérea e a transmissão óssea, né? A vibração, né? Que causa. Então, a gente vai pegar o diapasão na prova de Weber, vai bater o diapasão na mão e colocar na cabeça do paciente. E aí o paciente vai sentir certa vibração do diapasão. Então, o normal é que ele sinta igual nos dois ouvidos. Se ele sente mais em um ouvido, menos de outro, é uma patologia. Se ele não sente no ouvido e sente em outro, também é uma patologia, tá? E a prova de Rinne? A prova de Rinne é o quê? Nossa, meu mouse tá ruim hoje, não sei o que é. A prova de Rinne é o quê? Não deve ser a coisa ruim. A prova de Rinne, você vai pegar o diapasão, vai bater o diapasão na mão, vai colocar na apófise mastoide do paciente, ele vai sentir a vibração. Assim que o diapasão parar de balançar, né, a urina, você vai aproximar ele do ouvido, certo? Então, o paciente ele tem que sentir tanto a vibração quanto escutar quando você aproximar do ouvido. Aí o paciente está ok. Se o paciente não sentir nem vibrar, nem ouvir, ele está mal. E se ele se sentir só vibrar e não ouvir, ele está mal também. Ou se ele só ouvir e não vibrar, ele está mal, tá? É tudo alteração. E a gente faz avaliação também da rama vestibular, né? Que a gente vai ver se o paciente tem nistagmo, que é o movimento ocular, certo? Vai fazer a prova do índice, vai apontar o dedo para o paciente, vai falar assim: toca com o seu índice na ponta do meu índice, certo? A prova de Romberg, deixa eu ver se coloquei aqui, coloquei. A prova de Romberg e a exploração da marcha, né? A prova de Romberg, isso aqui também é pergunta de prova, tá, gente? Clássica. É nervo 7 e nervo 8. Clássica. Vértigo, periférico e central, a diferença. A prova de Romberg, você vai falar para o paciente ficar em posição anatômica, os pés colados, ambos os lados, as mãos em ambos os lados do corpo, e vai pedir para o paciente fechar o olho. Claro que você vai ter que colocar uma mão de cada lado do paciente. Por quê? Porque se ele tiver uma alteração na rama vestibular dele, ele vai cair para o lado da lesão, tá? E você pode fazer o Romberg sensibilizado, que é ao invés dele estar com os dois pés um do lado do outro, você pede para ele colocar um pé na frente do outro, manter a outra posição e fechar o olho, tá? O paciente vai cair para o lado da lesão. E a prova da marcha, né, que é a estreixa de Babinski, você vai pedir para o paciente fechar o olho e caminhar, dar 2 passos para frente, 3 passos para trás, agora 5 passos para frente. E aí o que vai acontecer? O paciente, se tiver ok, ele vai dar os passos retinho. Se o paciente estiver com lesão vestibular, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma estrela no consultório, ele vai para qualquer lado, menos para frente e para trás, certo? E aí forma a estreixa de Babinski. E aí, dentro dessas lesões, a gente tem a lesão
periférica, né? O vértigo periférico e o vértigo central. Como é o vértigo periférico? O vértigo periférico, gente, ele tem começo brusco. O nistagmo, ele vai ser bilateral, horizontal ou rotatório, mas ele melhora ao fixar a visão. Então, se você pega e fala para o paciente, tá? O paciente está com nistagmo, você fala, olha para essa garrafa de água. Ele não vai ter mais nistagmo, porque ele melhora ao firrar a mirada, certo? Ao movimentar a cabeça, vai piorar a vertigem e o paciente pode estar acompanhado de sintomas auditivos e vai ter transtornos leves ao caminhar. Como eu falei, ele vai ter Romberg positivo, vai cair para o lado da lesão, e ele vai ter masticitío e estresse de Babinski positiva. Quais são as causas? Neurite vestibular, labirintite purulenta, labirintite serosa secundária a otite média, por trauma auditivo, por hemorragia no ouvido médio e por herpes zoster, certo? Causas de vértigo periférico. Qual a diferença do vértigo periférico para o vértigo central? O vértigo central ele vai ter um começo lento e progressivo, constante e permanente. Ele vai ter uma intensidade de leve a moderada. O nistagmo vai ser uniobilateral, vertical ou multidirecional e não vai melhorar a fixar a mirada. Se falar, olha para essa garrafa de água, o olho vai continuar em nistagmo, certo? O movimento da cabeça não vai piorar o vestígio, não vai ter sintomas auditivos acompanhados, mas o paciente vai ter transtorno severo de equilíbrio. Os pacientes não podem caminhar. Quais são as causas? Tumores do tronco do tronco cefálico, do cerebelo, ficou errado aí, ficou tronco cérebro. É tronco cerebral. Esclerose múltipla, isquemia cerebral transitória, migrânia, isquemia vertebral, vértebro basilar e ACB. Quando eu fui render no torno, o professor me perguntou a diferença de vértigo central e periférico. Ele falou, fala pra mim a diferença de vértigo central e periférico. E aí, depois que eu falei pra ele a diferença, ele falou, eu vou lhe contar, vou falar um caso clínico. Eu falei, cara, vai me tomar um caso clínico. Aí ele falou, a semana passada a gente recebeu uma senhora de 70 anos que caiu em casa, mas como ela caiu e não teve nenhuma lesão óbvia, né? Ela não caiu e sangrou, não aconteceu nada, ela não procurou o hospital. Só que quando ela caiu, ela bateu a cabeça, né? Que entra o quê? Trauma. Que inclusive não tá aqui, mas é uma das causas. E aí, com o passar do tempo, ela começou a ter o quê? A vertigem, certo? Por quê? Porque a vertigem do causa central é de começo lento e progressivo. Quando ela procurou a gente, ela já não caminhava. E aí que a gente fez uma ressonância e a gente detectou o trauma, né? Que ela teve, um trauma cranial, que causou um edema. E aí ela tá com vértigo de casa central. Essa paciente nunca mais vai andar. Falei, meu Deus, por uma queda em casa que não procurou o hospital. Então, vértigo central e periférico, pergunta de exame, certo? E claro, do mesmo jeito que a gente tem uma alteração vestibular, a gente pode ter a perda auditiva, né? E a surdeira. A perda auditiva é quando tem uma sensibilidade diminuída dos sons, né? Ela é profunda, quando o paciente não pode perceber os sons e as frequências utilizadas ao falar, e a surdeira, né? Que existe um grau de impedimento que a pessoa não pode entender a palavra falada, mesmo usando fone de ouvido, né? A gente tem a surdeira de condução e a surdeira sensório-neural. A surdeira de condução, ela afeta o conduto auditivo externo, pode afetar o tímpano ou o ouvido médio, né? Pode ser causado por um tapão de cera, por otite externa infecciosa, por corpo estranho no conduto auditivo externo, por tumor do conduto auditivo externo do ouvido médio, por perfuração ou retração do tímpano, que é outro caso interessante, que quando o paciente ele tem perfuração do tímpano, o tímpano ele cicatriza sozinho, né? Mas pacientes que têm otites à repetição, né, e existe perfurações à repetição, o tímpano ele não consegue se regenerar. E aí o paciente faz uma cirurgia que é reconstrução do tímpano. E aí o que é que o médico faz? Ele vai na cabeça do paciente, aqui no músculo temporal, a gente tem o músculo temporal, a gente tem as fibras superficiais e as fibras profundas, e dividindo eles, a gente tem uma fáscia, né? É uma fáscia que está acompanhada por um pouco de tecido adiposo. Aí o médico vai lá nessa fáscia, ele pega a fáscia e reconstitui
o tímpano. É sensacional, certo? E trauma no osso temporal. Tudo isso causa surdez de condução. A surdez sensório-neural, ela afeta a cóclea do ouvido interno, o nervo auditivo ou centros superiores que processam a informação auditiva. Vocês estão vendo que a surdeira sensório-neural, a afetação dela é do ouvido interno para dentro, certo? Enquanto que a surdeira de condução é do ouvido médio para fora, beleza? Quais são as causas de sensório neural? Idade avançada, exposição a ruídos intensos. É muito comum músicos terem surdeira, certo? Não surdeira, pode ser uma surdeira total ou não, né? Exposição a ruídos intensos, surdeira genética, por sarampo, rubéola, parotidite, meningite, HIV, prematuro, sífilis, labirintite, drogas e trauma. Inclusive, eu não sei vocês, mas eu sou da Bahia, então a gente tem São João, né? E a gente soltava fogos, né? Muito fogos, é comum soltar fogos. E teve um ano que a gente comprou um fogos que você acendia ele e aí ele abria em vários e estourava, ele era bem alto. Só que nesse abrir em vários, ele voava para várias direções. Um veio com um problema, não sei como, ele voou em direção à minha mãe e ele estourou ao lado do ouvido da minha mãe. Minha mãe ficou, tipo, o São João todo. Nossa, meu ouvido tá pitando, pitando, pitando. Quando minha mãe chegou no hospital que fez audiometria, ela tinha tido uma perda parcial da audição. Até hoje ela reclama com a gente isso, que foi a nossa culpa. E o tinnitus, né? Que aí entra em ruído intenso, exposição ao ruído intenso, né? Ou trauma. Ou não, trauma é cefálico, né? É mais ruído intenso. O tinnitus ou acufenos é nada mais que um zumbido de ouvido, né? Que é aquele tu, ti, que a pessoa escuta. Pode ser que ele seja transitório, ou nesse caso, ele é constante, né? Então, a percepção auditiva involuntária de origem interna pode ser causada por tapão de cera, otite externa, perfuração do tímpano, ocupação do ouvido médio, trauma acústico, fármaco, fratura ou trauma craniano, transtornos da articulação temporomandibular, esclerose múltipla, hipohipertiroidismo, anemia, déficit de B12 e déficit de 5. Muita gente acha que às vezes acha que tá ouvindo, tipo, um tio, que a gente já ouviu falar, tipo, é a diferença de pressão que faz apitar e tal. E, na verdade, tem como, tipo, um inseto no ouvido. Então, insetos no ouvido, eles causam a o tinnitus, né, um zumbido no ouvido, que é justamente estaria aí no conduto auditivo externo. E a ocupação do ouvido médio aí seria como, por exemplo, uma otite, né, causada por uma sinusite. Então, você tem o paciente tem a sinusite primeiro, como a gente tem a conexão da, da nasofaringe com o ouvido através da trompa de Eustáquio, quando o paciente faz, ele está puxando esse muco para o conduto, para o ouvido médio, né? Através da trompa de Eustáquio. Então, enche a trompa de Eustáquio que produz uma diferença de pressão, que aí produz o zumbido do ouvido. Depois a gente tem o par 9, que é o glossofaríngeo. Outra vez, ele tem duas funções, a função de nervar a língua e a função de nervar a faringe, certo? Então, ele tem fibras aferentes, somáticas e viscerais, generais e especiais. E ele está intimamente ligado ao décimo par, porque, assim como o décimo par, ele também inerva a faringe. E assim como o décimo par, ele também inerva a língua. E assim como o décimo par, ele dividem um núcleo em comum, tá? O que ele vai inervar? Ele vai inervar a pele retroauricular do terço posterior da língua, as amígdalas, a parede póstero superior da faringe, a trompa de Eustáquio, a glândula parótida, o músculo estilofaríngeo e parte do constrictor superior da faringe, né? Como é que você vai avaliar esse paciente? Você vai pedir para o paciente abrir a boca, né? Abre a boca e fala o A. Ah! E aí o paciente vai tentar fazer o A. E aí você vai ver o signo da cortina de Vernet. O que é o signo da cortina de Vernet? Quando você pede para o paciente falar com o barra-línguas, né? Você do barra-línguas, você vai ver o, o desplazamento da parede faríngea para o lado sano. Então, quando ela faz esse desplazamento, se chama de cortina de Vernet. Você também vai avaliar como ele inerva a língua, né? Também você vai dar, porque a gente tem o 7, o 8, o 7, o 9 e o 10. Então, você vai dar sabores para o paciente sentir. Então, um doce, um amargo,
um salado e um ácido, certo? Então, para o paciente ver aí se ele ainda tem preservado a sensibilidade da língua, né? Sensibilidade não, sensorial da língua, nesse caso. Então, quando o paciente estiver parado, além do signo da cortina de Venet, vai ter os transtornos de gosto, sensitivos da amígdala da faringe, a alteração na deglutição e, às vezes, a alteração de reflexo, né? Os transtornos de gosto a gente chama de algésia ou paragéusia. Do nervo vago, né? Ou neumogástrico, é o nome dele também. Ele vai estar inervando, vai ter fibras motoras pré-ganglionares, sensoriais e parasimpáticas pré-ganglionares. Ele vai inervar os músculos constrictores médio e inferior da faringe, o velo do paladar, o músculo cricotireoide, os músculos intrínsecos da laringe, as vísceras torácicas e as vísceras abdominais, exceto o cólon descendente. Ou seja, de vago, ele não tem nada, tá? Então, se o paciente chegar e falar, e você for avaliar, o que você vai ver? Você vai ver no falar dele. Porque ele nerva a laringe. Se ele nerva a laringe e tiver alguma alteração nele, ele vai ter uma denervação da laringe, que vai dar uma denervação da corda vocal, e o paciente ele vai ter uma qualidade, né? E a articulação da voz vai ser bem menos. Então, só no falar você vai ver que alguma parte do vago foi lesionada, né? Você também vai ter que o paciente, você pode fazer a prova do vaso de água, né? Que é muito comum. Então, dá um copo de água pro paciente, fala, bebe, bota a água na boca, inclina para frente e engole. O paciente ele não vai conseguir engolir. Porque para ele engolir, ele vai precisar da ajuda da gravidade, certo? Então, são as provas que a avaliação que você pode ver. Se houver uma parálise do nervo vago, o que você vai ver? Se a parálise for unilateral completa, você vai ter uma parálise da metade do velo do paladar, da corda vocal associada a transtornos sensitivos, respiratórios e cardíacos. Porque lembra, o vago ele inerva as vísceras torácicas e abdominais, exceto o cólon descendente. Já a parálise bilateral, você vai ter uma parálise completa do velo do paladar, né? Você vai ter as cordas vocais imóveis e os transtornos cardíacos e respiratórios vão ser muito acentuados. Inclusive, esses pacientes, eles vêm a óbito muito facilmente por pneumonia aspirativa, né? Justamente porque eles não conseguem engolir. Então, é muito comum eles broncoaspirarem o alimento, né? Porque eles não têm a força, porque ele inerva também a faringe de fazer a deglução, ok? Ah, Camila, tu já foi pro 12º par, por que que tu não falou do 11º? Porque o 11º, ele é unicamente motor, então o professor não toma muito, né? A gente sabe que o nervo acessório, ou espinal, ele vai inervar o esternocleidomastoide e o trapézio. Então, quando o paciente chegar, você vai pedir para o paciente girar a cabeça para um lado e para o outro para avaliar o esternocleidomastoide. E para avaliar o trapézio, você vai pedir para o paciente levantar o ombro e vai fazer o movimento contrário, empurrar para baixo, certo? Para avaliar o nervo acessório. Depois nós temos o nervo hipogloso. O nervo hipogloso, ele é o 12º par. Ele vai dar inervação motora da língua e dos músculos infraioides, que são reniogloso, estilogloso, iogloso e renioide, tá? Como é que vai explorar? Vai pedir para ver a língua, deixa eu ver a língua, né? Essa língua você vai observar se vai ter atrofia por denervação, né? Fasciculações, alteração do surco e lesão. E depois você também pode pedir que o paciente faça movimentos com a língua e pedir, por exemplo, que empurre a língua para a bochecha, né? Empurra a língua da bochecha e aí você segura a bochecha para sentir a força dessa língua, tá? Se o paciente ele tem uma parálise lingual unilateral, a metade paralisada da língua ela vai se atrofiar e vai diminuir, né? E o que vai acontecer? Pode ter fasciculações, mas o que vai acontecer? A outra metade da minha língua está sana. E aí ela vai invadir o espaço da língua que atrofiou. E aí vai ficar uma língua em meia luna, rodeando a zona paralisada, certo? E se eu tenho uma parálise lingual bilateral, eu vou ter desartre, o paciente não vai conseguir falar, e vai ter uma dificuldade de deglução e mastigação, porque para mastigar a gente usa a língua, né, para empurrar o bolo alimentício para os dentes,
E para engolir, a gente também usa a língua. E essa língua, obviamente, ela vai ter uma atrofia e vai estar imóvel. Quais são as causas? Parálise nuclear, como síndrome bulbar e esclerose lateral amiotrófica, uma parálise supranuclear, né? Quando é nuclear, eles falam o quê? Que é na nível do núcleo do hipogloso. Supranuclear é superior ao núcleo do hipogloso, tá? Pode ser causado por ACV isquêmico, hemorrágico e por tumores cerebrais. Vamos agora falar dos reflexos. Os nossos reflexos são respostas motoras involuntárias a estímulos sensitivos ou sensoriais de diferente qualidade, certo? A gente, para ter um reflexo, a gente tem o que é chamado de arco reflexo. O que o arco reflexo precisa? Ele precisa de um receptor, lembra que eu falei, para sensitivo ou sensorial, a gente tem que ter um receptor. Então, se a gente chega tá cozinhando, a gente sente o calor do fogo, é porque a gente tem receptores térmicos na mão, certo? Se a gente pega uma garrafa, a gente sente o formato dela, porque a gente tem receptores proprioceptivos, e se a gente pega uma moeda, porque a gente tem receptores especializados, né? Da fina. Então, tudo isso vocês já estudaram em anatomia. Então, a gente tem que ter os receptores. Ok. Do mesmo jeito, a gente tem que ter a neurona aferente. Essa neurona aferente, o que é que ela vai fazer? Ela vai receber o estímulo, ela vai transduzir o estímulo e ela vai levar para o centro, né? Esse centro pode ser a médula, pode ser o próprio tronco cefálico. E depois que ela leva para o centro fala, ok, minha resposta é essa. Quem leva de volta é a neurona eferente, que é a neurona motora. E aí ela dá a resposta àquele estímulo, certo? Que é justamente o nosso reflexo, que pode ser um músculo ou uma glândula. Os reflexos eles se dividem em profundos, que é o nasopalpebral, supraciliar, aquilino, masseterino, bicipital, estilo radial, tricipital, cúbito pronador, médio pubiano, rotuliano e aquilino. Enquanto que os superficiais, os mucocutâneos, é o corneal, o faríngeo, o abdominal, o cremasteriano e o plantar. O corneal eu nem coloquei aqui, mas é aquele que você coloca um troço de algodão no olho do paciente e aí provoca o fechado do olho. É o mais fácil, inclusive, dos mucocutâneos para ver. Certo? Vamos começar com os osteoidinosos. O primeiro que a gente tem é o nasopalpebral, né? O nasopalpebral a gente vai pegar uma martilha de percussão e vai colocar e vai bater ele entre as sobrancelhas, né? E aí o que vai produzir? O fechamento do olho, vai fechar o olho, né? O músculo orbicular do párpado. Qual é a via aferente? O que dá acessibilidade ao meu rosto? O trihêmino, né? A gente falou quando a gente viu o trihêmino que o trihêmino ele passa acessibilidade tátil, térmica, dolorosa do rosto e do couro cabeludo. Então, ele vai pelo trihêmino, chega lá na protuberância, que é o centro de controle, e a protuberância fala, ó, recebi a porrada, vai lá e manda fechar o olho. Só que quando ele volta pelo facial. Por quê? Quem fecha o olho, né, o facial, então, quem vai fechar o olho vai ser o facial, certo? O reflexo supraciliar, a mesma coisa, só que em vez de eu bater entre as cerras, eu vou bater em uma cerra específica. E o que ele vai produzir é o cerne do olho, onde eu tô batendo na sobrancelha. Então, se eu tô batendo na minha sobrancelha direita, o meu olho vai fechar o direito. Do mesmo jeito, ele vai à frente pelo trihêmino, ele volta pelo facial e o centro é a protuberância. O reflexo masseterino, a gente vai ter com o paciente com a boca entreaberta, o médico vai colocar o dedo no queixo e vai percutir em cima do queixo. O que vai acontecer, a resposta que você espera é que a mandíbula ela se feche um pouco. Qual é a via aferente e trihêmino? E é aferente e trihêmino. Por quê? Porque o trihêmino dá sensibilização e o trihêmino inerva os músculos mastigatórios. Qual o centro de controle? A protuberância. O reflexo bicipital, você vai percutir no tendão do bíceps braquial, certo? Então, você coloca o antebraço sobre semiflexão, porque você tem que acertar o bíceps, o tendão do bíceps, né? Que ele atravessa aqui a força do codo para se insertar no rádio. Você vai ubicar o tendão, vai colocar a sua mão esquerda em cima do tendão e vai bater um martilho em cima do seu polegar, certo? O que você espera? Uma flexão, mas sempre esses reflexos, gente, são muito leves, né? Nada exagerado. É leve, tá? Então, você tem uma flexão leve do antebraço sobre o braço. Segmento C5 e C6. O reflexo estilo radial,
Você vai segurar a mão do paciente com sua mão esquerda, vai ubicar a apófise estiloides do rádio e vai percutir em cima dela, onde vai produzir a flexão do antebraço sobre o braço, pouca flexão dos dedos e a muñeca ela faz uma ligeira supinação, tá? Qual é o arco reflexo segmento C5 e C6? Depois a gente tem o tricipital. O tricipital você vai apoiar o braço do paciente com a mão esquerda, vai falar, ó, solta o braço, descansa o braço todo na minha mão e você vai chegar no tendão do tríceps, certo? E vai percutir com o marticho. O que você espera é que haja uma extensão do braço. Então, o braço ele vai um pouco para trás, certo? Qual arco reflexo? Segmento C6 e C7. O reflexo cúbito pronador é a mesma coisa do estilo radial, só que do lado do pronador. Então, você vai apoiar o braço do paciente com a mão esquerda, vai ubicar a apófise estiloides do cúbito e vai bater com o marticho em cima dela, o que vai produzir uma pronação do antebraço e uma ligeira adução. O segmento reflexo é C8, tá? O reflexo médio pubiano, você vai pedir para o paciente sentar na camicha, né, na maca, se inclinar um pouco, o corpo um pouco para trás, com as coxas apoiadas e as pernas fora da maca. E aí você vai percutir o pubis sobre a linha média, né? O que você espera que aconteça é que exista a contração dos músculos do abdômen e a adução dos músculos, tá? Esse arco reflexo está no segmento T11, T12, L1 e L2. O reflexo rotuliano, todo mundo pelo menos já fez uma vez na vida, tá? Você vai sentar o paciente na maca com as pernas com as coxas apoiadas e as pernas fora da maca, e você vai percutir sobre o tendão rotuliano, que nada mais é o tendão de continuação do quadríceps femoral. Então, o que é que você vai produzir? Você vai produzir uma extensão da perna, certo? Que está dado pelo arco reflexo L3 e L4. Para vocês entenderem, gente, o arco reflexo, o médico está querendo ver é se o paciente tem lesão e a que nível está essa lesão. Se eu faço um reflexo rotuliano no meu paciente e o meu paciente não produz a extensão da minha perna, eu sei que ele tem uma lesão a nível de L3 e L4. Eu só tenho que fazer os exames de imagens para comprovar a lesão, para ver que tipo de lesão é essa e para ver se tem como eu fazer o tratamento, tá? Nossa, minha cadeira tá insuportável hoje. Temos também o reflexo aquiliano. O reflexo aquiliano a gente pode fazer de duas maneiras. Pode fazer com o paciente sentado na maca, ou ajoelhado em uma cadeira, ou na maca, né? Que é mais sensibilizado. Então, você vai segurar o peito do pé do paciente com a mão esquerda e você vai percutir com o marticho no tendão de Aquiles, né? Que vai produzir uma flexão plantar no seu pé, na sua mão. Você vai sentir o pé um pouco para baixo, né? Você vai estimular como pé de bailarina, mas não é todo. Lembra que é uma coisa leve, tá? E se por acaso não for desse jeito, você pede o paciente ajoelhar na cadeira ou na maca e você apoia a mão esquerda na planta do pé e você percute no tendão de Aquiles que você vai sentir a flexão plantar, que no caso ele chama de extensão do pé, né? Flexão plantar ou extensão do pé, ok? O arco reflexo S1. Depois a gente tem os reflexos cutâneo-mucosos, né? Que a gente vai obter por estímulos que atuam sobre a superfície cutânea ou mucosa, né? Eles são de maior complexidade para poder identificar e a resposta possui uma latência mais prolongada. A gente vai ter o reflexo palatino ou nasopalatino. A gente vai pedir para o paciente abrir a boca e aí com o baixa-línguas a gente vai roçar no velo do paladar, certo? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E o que a gente espera que aconteça é que exista a elevação do velo palatino pela contração dos músculos do velo do paladar, tá? A via aferente vai ser quem? O nervo glossofaríngeo, certo? Mas a eferente vai ser o vago. E o centro vai ser o bulbo. E o reflexo faríngeo é a mesma coisa. Você vai pedir para o paciente abrir a boca e aí você vai pegar o barra-línguas, só que você vai roçar na parede faríngea, tá? E o que é que você espera? A contração dos constrictores da faringe associado ao estímulo do vômito, né? Que é aquele... O paciente aí fala, nossa, mas o paciente faz... né? Aquela coisa de vômito.
A referência vai ser o glossofaríngeo, que vai levar a informação ao bulbo, que vai trazer de volta pelo vago. O reflexo cutâneo abdominal, a gente vai fazer de ambos os lados. O paciente vai estar em decúbito dorsal, vai pegar a ponta da caneta e vai passar a ponta da caneta superior ao umbigo, a nível do umbigo e abaixo do umbigo, sempre da linha média para um lado, certo? Então, eu primeiro avalio o lado direito, depois eu avalio o lado esquerdo. Se houver a resposta ok, o que tem a acontecer? Eu vou ter a contração da parede abdominal homolateral, somente do lado que eu estou estimulando, e pode ter uma desviação do umbigo para esse lado, certo? Pode ter, não, tem que ter. Mas igual não é uma coisa forte. O arco reflexo supra-umbilical é T7 e T8, na linha média umbilical é T9 e infraumbilical é T11. O reflexo cremasteriano, o paciente vai estar em decúbito dorsal também, e aí você vai pegar o objeto, né, e vai passar o objeto num borde interno do músculo, de inferior a superior. O que você espera encontrar é uma contração do cremasterium homolateral com a elevação do testículo para o lado que está sendo estimulado, tá? O centro é L1. E o reflexo plantar, que é o último, você vai pegar o pé do paciente, geralmente faz com a ponta da caneta, e você vai seguir da base do calcâneo, ascender sobre o pé. Ui, desculpa, eu fui pegar a seta para mostrar. Ascender sobre o pé, passar pelo borde superior dos metatarsos, né, que é a cara inferior aqui dos dedos, até o polegar. O que você espera encontrar? A flexão dos dedos do pé, dos 5 dedos do pé, tá? Então, o paciente tem que fazer o quê? Fechar os dedos do pé. O centro é S1. Isso é uma resposta fisiológica no adulto. No bebê, ele vai ter um signo de Babinski. Então, eu vou fazer isso aqui e o bebê ele vai estender os dedos. No bebê é fisiológico. No adulto é patológico, tá? A gente tem uma lesão aí. Beleza? Então, signo de Babinski. No adulto é patológico, no bebê é fisiológico, tá? A aula de hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo no WhatsApp, tá? Ou no grupo, como diz o Matheus, a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Eu vou tentar fazer uma ponte para vocês, eu não prometo, mas eu vou disponibilizar o Power, tá? É, é só isso, amores. Então, beijos, fique com Deus.